Olha, e a gente fala agora sobre saúde. A luz vermelha voltou a acender diante do aumento de casos de Covid. Esta semana foram registrados 2.403 novos casos da doença. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o infectologista Matheus Todić. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral, edição de sábado. É um prazer tê-lo aqui para fazer esse alerta. As pessoas, elas estão apresentando sintomas de síndromes gripais, estão indo aos postos de saúde, recebem uma receita para medicamentos antigripais, voltam para casa. Isso pode, doutor, oferecer um risco às pessoas que entram em contato com essas outras pessoas que estão com sintomas, não é? Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. O que a gente tem visto é que há um aumento consistente do número de casos. Infelizmente, a gente tem testado menos do que deveria. Então, os números estão aumentando e, além disso, são números subnotificados, né? O aumento é muito maior do que a gente está vendo. Então, quando a gente tem um paciente que vai ao posto de saúde e não testa e termina sem fazer as medidas de isolamento, a gente não só está deixando de estar subnotificando esse caso, consequentemente, a gente não tem o tamanho real dessa onda, né, uma quarta onda de casos, e além disso, como você falou, ele está expondo outras pessoas ao risco de se contaminar também pela doença. Pelo que o senhor está falando, eu entendo então que o ideal é que todos que tenham síndromes gripais ou sintomas de síndromes gripais façam o teste, né? Procurem a urgência, a emergência e façam o teste. E quais sintomas são esses, doutor? O que é que acende o alerta dessas pessoas? Como você falou, o interessante seria que todas as pessoas tivessem a possibilidade de testar. A gente sabe que o quadro gripal da Covid, ele é praticamente indistinguível inicialmente de um quadro de uma gripe convencional. Então, é tosse, espirro, nariz congesto, febre, mal-estar. Então, isso pode ser um quadro de gripe sazonal, como pode ser Covid. A gente ainda está no período pandêmico. Então, o ideal é que todas as pessoas que tivessem esse quadro gripal, ou seja, febre, mal-estar, sintomas respiratórios, pudessem, deveriam, na verdade, né, fazer a testagem, seja de forma particular, seja de... Nós tivemos um problema, uma instabilidade com a conexão do Dr. Matheus Todić. Daqui a pouco ele volta com a gente. Nós vamos tentar, né, restabelecer a conexão. Ele falando justamente sobre a importância de que as pessoas fiquem atentas aos seus sintomas e que, obviamente, naturalmente, quando estiverem sintomáticos, procurem o posto de saúde para buscar o atendimento médico de urgência imediato e também fazer a testagem. O que a gente percebe, e é inclusive por isso que a gente trouxe o Dr. Matheus Todić aqui, é que em muitas circunstâncias, em muitas situações, as pessoas estão procurando a urgência, procurando a emergência, indo ao médico, mas não estão tendo acesso ao teste. O Dr. Matheus Todić já volta aqui com a gente, continua conversando. Doutor, a gente perdeu um trechozinho do seu sinal logo no final da sua fala, mas eu queria que o senhor retomasse. O senhor falava sobre essa importância de fazer o teste, não é isso? Isso. Como eu falei, como o quadro gripal é basicamente indistinguível de uma gripe da Covid, o ideal é que fosse as pessoas todos fizessem o teste, seja para orientar melhor a população, para fazer o isolamento, para ter mais cuidado com aquelas pacientes que pudessem evoluir de forma mais grave, e também para a gente ter a real dimensão da situação, né? Porque a gente tem um aumento do número de casos, e a gente sabe que não só os médicos têm pedido menos os testes, como a população tem tido menos acesso a esses testes. Então a gente tem um período de aumento do número de casos e a gente não sabe o real volume de casos, né? A gente sabe que está aumentando, mas como eu falei, esses casos estão sendo muito subdiagnosticados, né? Subvalorizados. Então a gente tem aumento de casos, mas o número real de casos está muito além do que a gente tem registrado. Doutor, a gente também tem a impressão de que esses casos, eles parecem aumentar, mas ao mesmo tempo nós não temos um crescimento tão grande assim no número de pessoas que são internadas ou que evoluem, infelizmente, ao óbito. Eu queria saber, essa análise de que o número de óbitos e de internados está menor, está correta essa análise? E eu pergunto,
se estiver realmente menor o número de internados e de mortos, é por conta da vacina? Isso estaria dando uma falsa sensação de que a população não se infecta mais e por conta disso os casos estão crescendo? Sim, a gente tem como falar com bastante precisão que a redução que é real do número de casos graves e o número de casos de óbitos por Covid está bem menor do que estava antes, principalmente no primeiro semestre do ano passado, 2021, e a vacina tem um papel fundamental nisso. Claro que não é só a vacinação. O fato de que a gente tem variantes um pouco menos graves, que a população já foi exposta em boa parte à infecção pela Covid, isso dá uma certa proteção. Mas a vacina, não tenha dúvida que a vacina é um dos principais fatores que, levando a um número de casos graves menos volumoso do que a gente viu no ano passado. Agora, a gente tem que ter cuidado porque a gente sabe que uma pessoa pode pegar mais de uma vez Covid e que a vacinação ela não deixa o paciente imune a pegar a Covid. A vacinação é uma medida muito eficaz, muito efetiva para evitar formas graves ou mesmo para o óbito da doença. Então a gente tem que ter cuidado porque não é o fato de eu já ter tido Covid ou que já vacinei a primeira, segunda, terceira, quarta dose que eu estou imune à doença. Na verdade, eu estou mais protegido para desenvolver formas graves. Mas eu ainda posso pegar a doença e ainda posso passar essa doença para outras pessoas que podem, por exemplo, não estar vacinadas e desenvolverem formas graves. E, doutor, eu agradeço a presença do senhor aqui. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas forte abraço e bom final de semana.